Capítulo 3. Leva um longo tempo para que um homem aprenda todas as lições que pode tirar de seus erros. Dizem que tudo tem seus dois lados. Mas há apenas um lado no mercado de ações, e não é o lado dos altistas ou dos baixistas, mas o lado certo. Levei muito mais tempo para fixar este princípio geral na minha mente do que levei para assimilar a maioria das fases técnicas do jogo de especulação com ação. Soube de pessoas que se divertem fazendo operações imaginárias no mercado de ações, provando com dólares inexistentes o quão certas estão. Algumas vezes estes jogadores fantasmas ganham milhões. É muito fácil especular desta maneira. É como aquela velha história do homem que ia bater-se num duelo no dia seguinte. Seu padrinho no duelo perguntou-lhe: "Você é bom atirador?" "Bem, posso quebrar a haste de um cálice de vinho a 20 passos", disse com ar modesto. "Isso é muito bom", disse o indiferente padrinho. "Mas você pode acertar a haste do cálice enquanto este aponta uma pistola carregada diretamente para seu coração. No meu caso, eu preciso apostar meu dinheiro em minhas opiniões. Minhas perdas ensinaram-se que não devo avançar até que esteja certo de que não preciso bater em retirada. Mas, se não posso avançar, não me movimento. Não quero dizer com isso que alguém não deva limitar suas perdas quando estiver errado. Ele deve. Mas não deve ficar indeciso. Por toda a minha vida cometi erros, mas perdendo dinheiro eu adquiri experiência e acumulei uma série de valiosas proibições. Estive literalmente falido por muitas vezes, mas minha perda nunca foi total. Caso contrário, não estaria aqui, agora. Sempre soube que teria uma outra chance, e que não cometeria o mesmo erro uma segunda vez. Acreditava em mim mesmo. Um homem precisa confiar em si mesmo e em sua capacidade de julgamento, se espera fazer carreira neste negócio. Este é o motivo pelo qual não acredito em conselhos. Se comprar ações seguindo o conselho de Smith, deverei vender estas mesmas ações também através de seu conselho. Estarei dependendo dele. Suponha que Smith viajou nas férias, e que chegou a hora de vender. Não, ninguém pode ganhar dinheiro grande baseado nos palpites de outra pessoa. Sei, por experiência própria, que ninguém pode me dar informações ou uma série de conselhos que me farão ganhar mais dinheiro do que se eu agisse por meus próprios julgamentos. Levei 5 anos para aprender a jogar o jogo de maneira inteligente o suficiente, para ganhar muito quando estivesse certo. Eu não tinha tantas experiências interessantes quanto você poderá imaginar. Quero dizer, o processo de aprender como especular não parece muito dramático a esta distância. Fui à falência por diversas vezes, e isso nunca é bom, mas a maneira como perdi meu dinheiro é a mesma de todas as pessoas que perderam dinheiro em Wall Street. Especulação é um negócio duro, que exige persistência, e o especulador deve estar em atividade durante todo o tempo, ou então ele logo não encontrará nenhum negócio para entrar. Minha tarefa, como eu já sabia depois de meus contratempos precoces no escritório da Fullerton, era muito simples: olhar a especulação por um outro ângulo. Mas eu não sabia que havia muito mais naquele jogo do que eu poderia aprender nas bookshops. Nelas, eu achava que estava dominando o jogo, quando na verdade estava apenas ganhando das próprias firmas. Ao mesmo tempo, a habilidade em seguir a flutuação das cotações através da leitura da fita, habilidade esta que a negociação nas bookshops me proporcionou. E o treino da minha memória, foram extremamente valiosos. Ambas as coisas vieram facilmente para mim. Devo a elas meu sucesso precoce como operador, e não à inteligência ou conhecimento, porque minha mente não era treinada e minha ignorância era colossal. O jogo me ensinou o jogo. E não poupou os castigos enquanto ensinava. Lembro-me do meu primeiro dia em Nova York. Contei-lhe como as bookshops, recusando-se a aceitar meus negócios, levaram-me a procurar uma respeitável corretora. Um dos garotos do escritório onde eu arranjei meu primeiro emprego estava trabalhando para Harding Brothers, membro da Bolsa de Valores de Nova York. Cheguei na cidade pela manhã, e antes da 1 da tarde daquele mesmo dia tinha aberto uma conta com a firma e estava pronto para negociar. Não expliquei para você o quão natural era para mim negociar ali exatamente da mesma maneira como fazia nas bookshops, onde tudo o que eu fazia eram apostas que se baseavam nas flutuações, aproveitando pequenas mas seguras modificações nos preços.
Ninguém se ofereceu para apontar as diferenças fundamentais ou posicionar-me de maneira correta. Se alguém tivesse me dito que meus métodos não funcionariam, ainda assim os teria utilizado, para ter certeza por mim mesmo, porque quando estou errado a única coisa que me convence disso é perder dinheiro. E somente estou certo quando ganho. Isso é especulação. Era um período muito animado aquele, e o mercado estava muito movimentado. Isso sempre anima um sujeito. Comecei a sentir-me em caça no mesmo instante. Ali estava o velho familiar painel de cotações na minha frente, falando uma linguagem que eu tinha aprendido antes dos 15 anos. Havia um garoto fazendo exatamente a mesma coisa que eu costumava fazer na primeira corretora onde trabalhei. Estavam lá os clientes, a mesma velha coleção deles, olhando para o painel ou ao lado da máquina transmissora de cotações, gritando os preços e conversando a respeito do mercado. Toda a aparelhagem tinha a mesma aparência a qual eu estava acostumado. A atmosfera era a mesma que eu tinha respirado desde que ganhei meu primeiro dinheiro no mercado de ações, $3,12 na Burlington. O mesmo tipo de máquina impressora e a mesma espécie de negociantes, portanto o mesmo tipo de jogo. E lembre-se, eu tinha apenas 22 anos. Suponho que eu pensava que conhecia o jogo de A a Z. Por que não deveria? Olhei o painel e vi algo que parecia muito interessante para mim. Estava se comportando corretamente. Comprei 100 a 84. Liquidei a posição em 85 em menos de meia hora. Então, vi algo mais de que gostei e fiz o mesmo. Consegui 3/4 de ponto líquidos num tempo muito pequeno. Comecei bem, não? Agora note isso, naquele ritmo, em meu primeiro dia com cliente de uma conceituada corretora membro da Bolsa de Valores de Nova York. Em apenas 2 horas, eu negociei com 1.100 ações, entrando e saindo do mercado. E o resultado líquido das operações do dia foi que eu perdi exatamente $1.100. Isso quer dizer que, em minha primeira tentativa, aproximadamente metade das minhas reservas entraram pelo cano. E lembre-se, algumas das operações deram lucro. Mesmo assim eu deixei ali $1.100 naquele dia. Aquilo não me preocupou, porque eu não conseguia enxergar que havia alguma coisa errada comigo. Meus movimentos, também, foram certos o suficiente, e se eu estivesse operando na velha Cosmopolitan teria me saído melhor que nunca. Aquela máquina impressora de cotações não estava funcionando como deveria, diziam-me claramente meus $1.100 desaparecidos. Mas assim que a máquina estivesse trabalhando bem, não haveria motivo para preocupação. Ignorância aos 22 anos não é um defeito estrutural. Após alguns dias, eu disse a mim mesmo, não posso operar desta maneira aqui. A máquina de cotações não ajuda como deveria. Mas deixei que as coisas continuassem daquela maneira, sem tentar revertê-las. Segui com aquilo, tendo bons e maus dias, até que fiquei limpo. Fui ao velho Fullerton e consegui que me fizesse um empréstimo de $500. E voltei a St. Louis, como já contei, com o dinheiro para operar nas bookshops, um jogo que eu sempre podia ganhar. Operei mais cuidadosamente e me dei melhor por um tempo. Tão logo fiquei numa boa situação financeira, comecei a levar uma vida melhor. Fiz amigos e me diverti bastante. Eu não tinha nem 23 anos completos, lembre-se, sozinho em Nova York. Com dinheiro fácil no bolso, a certeza no coração de que estava começando a entender a nova sistemática. Eu estava falindo reconhecimentos para execução real das minhas ordens no pregão da bolsa, e me movia com mais cuidado. Mas eu ainda não me desviava da fita de cotações, ou seja, eu ainda estava ignorando alguns princípios gerais. E enquanto agisse assim não poderia ver qual era o exato problema com o meu jogo. Entramos na grande fase de prosperidade de 1901 e ganhei uma grande quantidade de dinheiro, ou seja, para um garoto. Você se lembra daqueles tempos? A prosperidade do país não tinha precedentes. Nós não só entramos numa era de fusões industriais e combinações de capital que ultrapassaram qualquer coisa que tivéssemos possuído até aquele momento. Mas também as pessoas ficaram fanáticas por ações. Nos períodos anteriores de entusiasmo, contaram-me que o Wall Street costumava gabar-se de negociar 250 mil ações por dia.
Quando certificados de propriedade de ações no valor de 25 milhões de dólares mudaram de mãos. Mas em 1901 tivemos uma negociação diária de 3 milhões de ações. Todo mundo estava ganhando dinheiro no mercado. O grupo do aço veio para a cidade, um bando de milionários com menos consideração por dinheiro do que marinheiros bêbados. O único jogo que os satisfazia era o mercado de ações. Tivemos alguns dos maiores investidores pesados que o Wall Street jamais viu, John W. Gates, com a fama de apostador dos milhões, e seus amigos, como John A. Drake, Loyal Smith, e outros, o pessoal do Hyde Leeds Moore, que vendeu parte de suas ações da Steel e com os rendimentos comprou no mercado a maioria existente das ações do grande sistema de Rock Island. E Schwab e Frick Phipps e o grupo de Pittsburgh, para não ralar nada dos resultados dos outros homens perdidos nesta dança, mas que devem ter sido conhecidos como grandes especuladores em algum outro momento. Um sujeito podia comprar e vender todas as ações que existiam no US Steel. Um corretor criou um mercado para as ações da US Steel. Um corretor vendeu 100.000 ações em alguns minutos. Tempos maravilhosos! E alguns ganhos maravilhosos. E sem impostos para pagar na venda de ações. E sem dia de ajuste de contas à vista. Naturalmente, decorrido um tempo, eu escutei muitas histórias calamitosas. E os mais velhos diziam que todos, menos eles mesmos, tinham ficado malucos. Mas todo mundo, com exceção deles mesmos, estava ganhando dinheiro. Eu sabia, lógico, que deve existir um limite para os aumentos de preços, e um fim para o movimento desmesurado de compra de que, se qualquer coisa, então entrava no mercado com posição vendida. Mas todas as vezes em que vendi, perdi dinheiro, ou se não tivesse sido rápido como um raio, teria perdido ainda mais. Eu esperava por uma súbita queda nos preços, mas jogava com segurança. Ganhando dinheiro quando comprava e dividindo dinheiro quando vendia para entrega futura. Portanto, eu não estava lucrando com a prosperidade como você poderia pensar. Quando considero quão pesado era meu jogo, mesmo para um garoto. Havia uma ação na qual eu não estava vendido, e que era a Northern Pacific. A fita de cotações impressas veio a calhar. Achava que a maioria das ações que tinham sido compradas atingiriam um patamar máximo nas cotações. Mas aquela garotinha comportava-se como se fosse subir ainda mais. Nós sabemos agora que tanto as ações ordinárias como as preferenciais estavam sendo seguramente absorvidas pela combinação com Loeba-Riemann. Bem, eu estava comprado em 1000 ações ordinárias da Northern Pacific. E segurei-as, contrariando o aviso de todas as pessoas no escritório. Quando atingiu aproximadamente 110, eu tinha um lucro de 30 pontos, que logo agarrei. Isso fez com que meu saldo junto aos meus corretores atingisse quase 50 mil dólares. O maior montante de dinheiro que fui capaz de acumular até aquele momento. Não era tão mal para alguém que tinha perdido cada centavo negociado naquela mesma corretora, alguns meses antes. Se você se lembra bem, o grupo de Arrima notificou Morgan e Rio de suas intenções de serem representados na combinação Burlington Great Northern Pacific, e então o pessoal do Morgan, primeiramente, instruiu Keene a comprar 50 mil ações da N. P. para manter o controle acionário em suas mãos. Ouvi dizer que Keene pediu a Robert Bacon para fazer a ordem de 150 mil ações, e os banqueiros fizeram. Em todo caso, Keene enviou um de seus corretores, Ed Norton, para junto do grupo da N. P. e ele comprou 100 mil ações. Este acontecimento foi seguido de uma outra ordem, acho eu, de 50 mil ações adicionais, e formou-se o famoso corner. Depois do fechamento do mercado, no dia 8 de maio de 1901, todo mundo sabia que havia começado uma batalha entre os gigantes financeiros. Nunca duas combinações de capital como estas tinham se confrontado no país. A Riemann contra Morgan, uma força irresistível encontrando um objeto imóvel. Ali estava eu naquela manhã do dia 9 de maio com aproximadamente 50 mil dólares em caixa e 100 ações. Como já disse, tinha mantido posições vendedores por alguns dias, e ali estava minha chance final. Sabia o que iria acontecer, uma terrível queda nas cotações e logo após algumas maravilhosas pechinchas.
Poderia haver uma rápida recuperação e lucros grandes, para aqueles que tivessem encontrado as bagatelas. Não contratei Sherlock Holmes para descobrir isso. Estava para acontecer a oportunidade de agarrá-las, vindo e indo. E conseguir não apenas dinheiro grande, mas dinheiro certo. Tudo aconteceu como eu havia previsto. Estava mortalmente certo e perdi cada centavo que tinha. Fui eliminado por algo nada usual. Se o extraordinário nunca acontecesse, não haveria nenhuma diferença entre as pessoas e, portanto, nenhuma graça na vida. O jogo seria simplesmente um problema de adição e subtração. Isso faria de nós uma espécie de guarda-livros com raciocínio lento. É o pensamento que desenvolve o poderoso cérebro do homem. Somente considere o que você tem que fazer para pensar corretamente. O mercado se aqueceu de maneira razoável, como eu esperava. As transações eram enormes e as flutuações sem precedentes em extensão. Coloquei no mercado várias ordens de venda. Quando vi os preços de abertura, tive um colapso. A queda nos preços era terrível. Meus corretores estavam a postos. Eram tão competentes e cuidadosos como quaisquer outros, mas no momento em que executaram minhas ordens, as ações tinham baixado 20 pontos mais. A fila caminhava atrás do mercado e as informações chegavam muito lentamente, como consequência do incrível movimento dos negócios. Quando descobri que as ordens de venda que tinha dado para as ações, quando a fita informava que o preço era, vamos dizer, 100, foram executadas a 80, mostrando uma queda total de 30 ou 40 pontos desde o fechamento do dia anterior. Parecia que eu estava vendendo a um nível que transformava as ações exatamente nas pechinchas que eu esperava comprar. O mercado não iria cair até a China. Então decidi instantaneamente liquidar minhas vendas e entrar comprando. Meus corretores compraram, não ao nível que me fez tomar a decisão, mas aos preços que prevaleciam na bolsa quando seus homens do pregão executaram minhas ordens. Eles pagaram uma média de 15 pontos a mais do que eu havia calculado. Uma perda de 35 pontos num dia era mais do que qualquer um poderia suportar. A máquina impressora de cotações me pegou, transmitindo preços defasados, muito atrás do andamento do mercado. Eu estava acostumado a considerar a fita como a melhor amiga que tinha, porque apostava de acordo com o que ela me informava. Mas desta vez ela me enganou. A divergência entre o preço impresso e o real arruinou-me. Era a sublimação de meu fracasso anterior, exatamente a mestria-razão que me tinha feito perder anteriormente. Parece tão óbvio agora que a leitura da fita não é suficiente. Sem considerar a execução dos corretores, que me surpreendo como não fui capaz de ver o problema e a solução para ele. Fiz pior do que simplesmente não enxergar, continuei operando, entrando e saindo do mercado, sem fazer caso da execução. Veja você, eu nunca poderia negociar com um limite. Quero conseguir minhas oportunidades no mercado. Isso é o que estou tentando dominar, o mercado, não um preço em particular. Quando acho que devo vender, vendo. Quando acho que as ações vão subir, compro. Minha fidelidade a este princípio geral da especulação salvou-me. Se eu tivesse negociado a preços limitados, simplesmente meu velho método de operar em bookshops teria sido ineficientemente adaptado para ser usado em corretores respeitáveis. Eu poderia nunca ter aprendido a saber o que é a especulação com ações. Mas deveria ter mantido minhas apostas dentro do que minha limitada experiência dizia-me ser um negócio seguro. Sempre que eu tentava limitar os preços visando minimizar as desvantagens de negociar quando a máquina impressora ficava para trás, eu simplesmente percebia que o mercado afastava-se de mim. Isso acontecia tão frequentemente que parei de tentar. Não posso nem explicar como levei tantos anos para aprender que, ao invés de rapidamente fazer apostas no que seriam as próximas cotações, meu jogo deveria ser o de antecipar o que iria acontecer de uma maneira geral. Após aquele contratempo de 9 de maio, continuei a especular, usando um método modificado, mas ainda assim deficiente. Se não ganhei em algumas vezes, devo ter adquirido sabedoria a respeito do mercado mais rapidamente. Mas eu ganhava o suficiente para me permitir viver bem, gostava dos amigos e de uma boa diversão. Morava em Jersey Coast naquele verão, como centenas de prósperos homens de Wall Street.
Mas meus ganhos não eram suficientes para compensar minhas perdas e despesas com o estilo de vida. Não continuei a negociar da maneira como fazia enquanto persistiu minha teimosia. Simplesmente não estava preparado para admitir meu problema para mim mesmo e, logicamente, era totalmente inútil tentar resolvê-lo. Eu retorno a este tópico muitas vezes para mostrar o que tive que passar antes de chegar ao ponto onde poderia realmente ganhar dinheiro. Minha velha arma não poderia fazer o trabalho de uma potente metralhadora contra o grande jogo. No início daquele outono eu estava não só fora do mercado novamente, mas tão enjoado daquele jogo que não conseguia mais dominar, que decidi deixar Nova York e tentar alguma outra coisa em outro lugar. Tinha estado operando desde meus 14 anos. Consegui meus $1.000 quando era um garoto de 15, e meus primeiros 10.000 antes de completar 21. Tinha ganho ou perdido a quantia de $10.000 mais de uma vez. Em Nova York, tinha ganho milhares de dólares e os tinha perdido. Cheguei a $50.000, e 2 dias os perdi. Não tinha nenhum outro negócio e não conhecia nenhum outro jogo. Após alguns anos, voltei ao ponto de início. Não, pior, porque eu tinha adquirido hábitos e um estilo de vida que requeriam dinheiro. Não obstante, esta parte não me aborrecia tanto quanto estar errado tão consistentemente.